Esse artigo do site El Orden Mundial, é um site da Espanha ali, falando sobre temas geopolíticos, da política internacional, tá, tudo. Ele vem e traz a ideia de que Israel seria uma distopia dos sonhos da extrema-direita. Por quê? Principalmente aqui da extrema-direita europeia. Porque nessa extrema-direita europeia, eles têm a ideia de que devem separar as etnias dos países europeus, priorizando a etnia autóctone de cada local, ou seja, os alemães de origem, os espanhóis de origem, os portugueses de origem, tudo, não separem eles dos brasileiros, separem dos outros imigrantes que vêm da África, da Ásia e principalmente do Oriente Médio. E para esses políticos, o sonho dourado deles se cumpre em Israel, já que Israel é um estado étnico na prática. Por quê? Vamos ver o que eles dizem aqui justamente sobre isso. Eles dizem aqui, Israel não é apenas um estado, é um modelo político e tecnológico para a extrema-direita internacional. Violam os direitos humanos e os direitos internacionais e praticamente nada acontece com eles. Tem uma política de segurança muito forte e uma arquitetura voltada simplesmente para os israelenses étnicos. E o que eles fazem? Tem uma parte que eles falavam aqui sobre a categorização das pessoas que vivem em Israel. Vamos ver se a gente encontra anexação de território. Tá, isso aqui já vem, estabelece que somente... aqui, Então, o Estado de Israel, por exemplo, estabelece somente a lei do Estado de Nação de 2018 em Israel, que apenas o povo judeu tem direito à autodeterminação em Israel e o hebraico é a língua oficial, fazendo sim com que árabes, palestinos que vivam lá na região, beduínos, sejam considerados populações ou cidadãos de segunda categoria, já que não são judeus. Então, com isso, eles fazem diferenciação étnica dentro do Estado de Israel, onde, eu ia falar donde, né, do espanhol, mas onde funciona uma democracia, é a única democracia do Oriente Médio, verdade, mas simplesmente para essa etnia, não uma democracia para todas as etnias. E aí vários partidos, como Reagrupação Nacional na França, o Vox na Alemanha, o AfD, Alternativo para a Alemanha, na própria Alemanha, ou a alt-right trumpista, muitas vezes sonha para esses países de que seja estabelecido essas divisões étnicas, até mesmo lá na Índia já começaram a fazer isso, para que apenas uma etnia seja priorizado, e aí geralmente são essas etnias que conseguem ter acesso ao poder. Já que o Estado de Israel é esse Estado etno-nacionalista do povo escolhido, nós também queremos formar os nossos estados étnico-nacionalistas dos nossos povos escolhidos. E outra coisa que faz aqui, Israel, que é claro, isso aqui não repete lá, mas é simplesmente a anexação de territórios palestinos, onde eles vão colocando assentamentos israelenses lá, mas é justamente porque a ideia de que aquela terra não é dos palestinos, senão aquela terra é a Judéia e a Samaria do povo de Israel. Então tem que ser tomado de lá e expulsado todos os palestinos. Assim, a visão mais extremista, mais radical dos israelenses, que é a visão que eles têm da região. E por que esses partidos mais extremistas gostam? Eles colocam aqui, porque lá é um laboratório que produz 3 efeitos convergentes. O primeiro, imaginário político em que uma hegemonia étnica e autoritária tomam o controle. Segundo, existe uma indústria tecnológica voltada para a hipervigilância, principalmente daqueles que não fazem parte dessa primeira categoria étnica priorizada. E terceiro, uma racionalidade que oferece soluções autoritárias para as crises na região e até para a crise climática.
tá? Porque há um controle digamos, de tudo o que é oferecido em Israel, até, digamos, as soluções para isso, como a dessalinação da água, desalinação, acho que diz assim, né? E outras coisas mais. Eles colocam aqui, ó. Então, existe um regime de apartheid tecnológico lá em Israel. A população palestina é submetida a diferentes regimes de movimento registrada em enormes bancos de dados, monitorado por sensores de câmeras, administrada por uma constelação de autoridades militares e civis israelenses, e é o campo das tecnologias, ou seja, não consegue um palestino andar livremente nem pela Cisjordânia, que devia ser o Estado palestino, e muito menos por Israel, já que vai ter vários checkpoints, já que ele vai precisar de diferentes níveis de permissão para entrar em várias localidades em Israel. Por isso muitos chamam de lá de tecno-estado. Israel se vende como uma nação startup, e por tudo isso, porque eles desenvolvem muita tecnologia de vigilância que a Europa quer, que outros países querem, para controlar os seus imigrantes e controlar os que não serão etnicamente favorecidos por esses estados europeus também. Aqui, ó, no caso, eles têm esse programinha que é o Pegasus, que eles invadem seu celular sem nem precisar, digamos assim, colocar algum malware que você clique e eles possam entrar. Não, eles simplesmente querem invadir o seu celular, o seu computador, e eles invadem com esse software, o Pegasus, e tem noção e tem acesso a tudo que você faz ali dentro. E aqui ele bota então aqui ó, na Cisjordânia, tem os postos de controles, tem as câmeras inteligentes, tem o reconhecimento facial e tudo isso para controlar a população, que boa parte desses políticos europeus querem também colocar lá, e boa parte de políticos americanos ali que apoiam o Trump também gostariam de colocar ali para deixar mais claro e mais controlado a divisão populacional entre imigrantes e não imigrantes, e depois mesmo entre os cidadãos, e aí nas várias categorias de cidadãos e quem vai poder ter acesso a cada região ou não. Essa é a ideia. Por isso que Israel é tão interessante dentro do ponto de vista de controle estatal. Porque, querendo ou não, é um Estado que controla bastante os seus cidadãos, principalmente os cidadãos de segunda classe, já que quem tem mais liberdade é o cidadão de primeira classe, que faz parte da etnia dominante da região. Olha aqui, ó. O discurso de segurança climática propõe uma solução autoritária para a emergência. Diante da elevação do nível do mar, das secas e da onda de calor, a resposta não seria transformar as estruturas econômicas e energéticas, mas sim fortificar territórios, segmentar o acesso. Essa seria uma das propostas, então, para os problemas climáticos. Fortificamos territórios, segmentamos o acesso, automatizamos decisões e exclui um grande número de pessoas desses recursos, ou seja, quem tem mais dinheiro pode pagar, pode comprar essa infraestrutura de dessalinização da água, aqui está o nome certinho, sensores de incêndios ou abrigos inteligentes, e aqueles que não podem, que gerenciem, vamos gerenciar para eles, na quantidade básica, esses recursos que teremos acesso, principalmente porque aquela é uma região com pouco acesso a todos esses recursos. E aí, o que você achou dessa ideia aqui da forma em que Israel controla o seu território e controla e separa os seus cidadãos, se ele acaba sendo realmente exportado para várias partes do mundo, que é o que gostaria boa parte dos políticos na Europa e na Ásia. Bom, na Ásia já fazem um pouco disso, né? Índia, China, tudo isso. Eu espero que não chegue aqui no Brasil. Até porque separar a gente etnicamente seria bastante difícil. E aí? Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Eu sou o professor Gessa Santiago e aqui buscamos, da escola, eu esqueço de dizer, né? Da escola aqui de filosofia política. E aqui nós buscamos não ter nem políticos e nem ideologias de estimação.